Olá, queridos, saudações a todos. Mais uma vez quero desejar a paz do nosso Deus sobre a tua vida, sobre a tua família, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Estaremos continuando sobre as três balanças. A primeira nós mencionamos a balança com que nós nos pesamos. Esta segunda reflexão é sobre a balança com que as pessoas nos pesam. Eu quero destacar aqui três personagens. A primeira personagem está no Evangelho de João, capítulo 8, verso 4 e versículo 5. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Nós percebemos que aquela mulher, e que a Bíblia não menciona seu nome, ela foi, de certa forma, trazida a público, aos pés do Senhor Jesus Cristo, que ali estava com a multidão. Nós entendemos a intenção por trás de toda aquela ação, porque, na verdade, perante a lei, não era para ser trazida apenas a mulher, mas o casal que foi apanhado em ato de adultério. Seja lá quais foram as razões, nós entendemos que as pessoas, quando pesaram aquela mulher nas balanças, segundo a ótica de sua visão, entendemos que ela merecia ser apedrejada. O segundo personagem que nós destacamos aqui é o almirante, influente, pregador do Evangelho, marco do cristianismo, o apóstolo Paulo. Ele também foi pesado na balança alheia, segundo a ótica das pessoas. Quando nós observamos capítulo 9, versículo 13 e 14 de Atos dos Apóstolos, olha o que é que o profeta Ananias vai dizer. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Paulo também foi pesado na balança e entendemos que as pessoas tinham uma certa visão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai dizer que ele era zeloso, extremamente zeloso, e este zelo resultou na morte de alguns cristãos e na prisão de muitos dos que professavam e dos que invocavam o nome do Senhor. Mas Paulo foi pesado, Paulo era temido, Paulo não tinha lá uma boa aceitação diante dos cristãos em Jerusalém. E a terceira personagem que nós identificamos aqui, o terceiro personagem, é o próprio Senhor Jesus, que no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 18, ele se preocupou em saber como era que as pessoas o pesavam na balança, qual era a ótica das pessoas, como as pessoas enxergavam o próprio Cristo. E ele vai dizer, estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Ou seja, como é que eles me pesam na balança? Então nós precisamos entender que não apenas o nosso ponto de vista é mencionado, mas nós também somos pesados de acordo com a ótica da visão alheia. As pessoas também nos dão peso. As pessoas também têm um conceito a nosso respeito. E assim como o Senhor Jesus Cristo, de certa forma, quis saber como é que as pessoas o enxergavam, é interessante a gente parar para pensar. Não que isso sirva para influenciar a nossa vida definitiva, mas para pensar um pouco, como é que as pessoas me veem? O que dizem a meu respeito? Esse tipo de pergunta é interessante para que a gente também reflita sobre algumas atitudes nossas, para que venhamos a estar vigilantes quanto ao nosso posicionamento. Veja que o apóstolo Paulo, ele era temido, mas não positivamente, negativamente. Embora mais tarde ele tenha invertido a visão e se tornou um representante do cristianismo. Aquela mulher que, mesmo sendo falha, foi lançada ali de uma forma tão violenta, e as pessoas queriam a morte daquela mulher.
que a Bíblia chama de a mulher adúltera, e na ótica das pessoas, ela deveria morrer. Será que as pessoas me veem como eu me vejo? Então, é importante nós ouvir e refletir sobre... Eu já ouvi muitas coisas a meu respeito, né? E são coisas que às vezes entristecem a gente e tem coisas que agradam a gente. E há pessoas que dizem assim: eu estou pouco me lixando para o que acho na minha vida. Acho que não é bem assim. Eu acredito que a gente precisa refletir. Determinadas críticas que se fazem têm fundos de verdade. E se nós ignorarmos por completo essas observações, nós estaremos cavando poços ainda mais profundos no critério de inimizade, no critério da falta do avanço, da prosperidade, desenvolvimento como ser humano em sociedade. Então eu devo sim refletir sobre meus atos e me preocupar como é que as pessoas têm me pesado na balança. E repito, não que isto venha influenciar definitivamente, porque existem pessoas que são levadas por aquilo que dizem a seu respeito. Tais pessoas não têm personalidade própria, mas quem tem personalidade própria, quem tem maturidade e segurança, está apto para ouvir o que dizem a teu respeito e ouvir com sabedoria. Jesus é o maior exemplo disso. Ele disse: o que dizem os homens ser o filho do homem? Ele esteve preocupado. Como um homem limitado, ele esteve preocupado. Então, que possamos refletir sobre aquilo que falam a nosso respeito, sobre aquilo que nos pesam na balança. Estejamos atentos, que o Senhor Deus nos dê maturidade, que o Senhor Deus nos dê sabedoria para lidar com esses princípios. E ouvir como anda o nosso proceder é importante. Fica na paz do Senhor, tenha um ótimo dia e logo mais finalizaremos a nossa mensagem com a balança com que Deus nos pesa.